Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje de algoritmos e lógica de programação, a gente vai falar sobre listas. O material da aula eu acabei de colocar no nosso ambiente virtual. Então, inicialmente, a gente vai falar do conceito de listas, vamos falar como se utiliza elas na linguagem Python, vamos aprender como capturar do usuário os valores de uma lista e depois percorrer essa lista de algumas formas diferentes. Vamos falar do método append, do slicing, né, que é para a gente percorrer só alguns elementos dessa lista. A gente tem uma forma de fazer isso. E aí vão ter muitos exercícios, né, que eu vou passear um pouquinho é, pelo enunciado e pela resolução, mas é muito importante que na hora de cada exercício vocês vão pausando o vídeo e vão tentando fazer também. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema, né? Cada exercício que vocês fizerem, são 8 exercícios, vocês vão tirando uma foto e vão mandar para mim depois pelo WhatsApp. Então, legal, né? No Python, a lista é um conjunto ordenado de valores, onde cada valor é identificado por um índice. E aí, a ordenação é feita por meio desses índices, né? Imagina que a gente quer fazer uma lista com duas palavras, como nesse exemplo aí, lista. Estou passando o primeiro elemento Python e o segundo Academy, por exemplo. E aí quando a gente pede para exibir a variável lista, a gente vai ter a exibição do primeiro elemento Python e do segundo Academy. Preste atenção nessa sintaxe, tá pessoal? A lista a gente começa atribuindo, abre colchetes, separa cada elemento por vírgula e ela termina com o colchetes. Muito bem, então a gente vai ter também, essa é uma das formas, né, de criar a lista. Eu já crio atribuindo um valor para ela, um elemento, mas eu também posso criar uma lista vazia, né? Apesar de parecer um quadradinho fechado aqui por causa da fonte, essa lista vazia, ela é um abre colchetes e o fecha colchetes vazio, que dá essa impressão de ser um quadrado fechado. E para criar uma lista com diversos itens, a gente pode ir colocando cada um dos elementos separados por vírgula. E os elementos não necessariamente precisam ser do mesmo tipo de dado, né? Você vê que 2023 aqui é um valor que é um tipo numérico. Então, de forma genérica, a sintaxe de uma lista é eu colocar essa variável do lado esquerdo. A gente tem uma cultura, né, de sempre que vai criar uma lista, colocar nomes no plural, para dizer que tem várias coisas de um determinado tipo ali dentro. Por exemplo, uma lista de números seriam vários números, né? Uma lista de nomes se chama nomes, uma lista de vários dados seriam dados. Né? Então é interessante que o identificador dessa variável seja no plural. E aí a gente vai colocar quantos valores a gente quiser nessa lista, todos eles separados por vírgula, né? No caso dos números, colocou 10, 20 e 30. Nos nomes, José, Maria, Carlos. E nos dados, a gente colocou dados de tipos de dados diferentes, né? Alô é uma string, 2.0 um tipo float, 5 int e nomes aqui que pode ser também uma outra lista, tá? Eu posso ter uma lista sendo composta por outras listas. Então vamos para o nosso primeiro exemplo prático. Faço programa que recebe a idade de 3 pessoas e salva elas dentro de uma lista e em seguida exibe todas as idades. E aí talvez vocês fiquem pensando, como é que eu vou capturar então cada entrada de dado dessa do usuário? Uma primeira possibilidade é você colocar os inputs dentro da lista. E aí quando eu criar minha lista, quando chegar no primeiro elemento, ao invés de ter um primeiro elemento, ele vai ter um input que vai pedir para o usuário digitar o primeiro elemento. É mais ou menos isso que a gente faz nesse primeiro exemplo, né? Eu crio, deixa eu ligar a canetinha. Eu crio uma lista chamada idades. E aí eu quero que as idades sejam inteiras, né? Então eu faço o casting para int e pedimos a entrada aqui, o input, e digita a primeira idade. E esse daqui é o primeiro elemento. E aí quando a gente segue para o segundo input e para o terceiro, ele capturou as 3 idades e ao final a gente faz um print exibindo essas idades. Pausa esse vídeo, faz o exemplo. Essa parte prática é muito importante na fixação, tá? Antes de seguir adiante. E aí, para a gente acessar de forma individual cada um dos elementos da lista, a gente pode utilizar os índices. Quando a gente faz essa exibição de todos os elementos, a gente exibe tudo ao mesmo tempo, né? Mas eventualmente a gente vai querer fazer a exibição de um ou outro item. Então, se a gente tem nesse exemplo aqui uma lista de frutas, a gente vai ter maçã, banana, jaca, melão e abacaxi. Cada elemento é armazenado numa posição, sempre começando em 0. Não começa em 1, tá? Sempre começa em 0.
Então, quando eu adiciono maçã aqui no primeiro elemento, ela vai ficar salva no índice 0, banana no índice 1, jaca no 2, melão no 3 e abacaxi no 4. Aí vem a pergunta: então, professor, se eu quiser exibir individualmente cada um desses elementos, eu coloco o nome da minha lista, que no caso aqui é frutas, e boto entre os colchetes o valor do índice, que pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Professor, e se eu botar um valor que não existe? Aí ele dá erro, né? Ele vai apresentar um erro. Se eu botar 5, dá erro. Se eu botar menos 1, dá erro, né? Então lembrando que começa em 0 e eu tenho que botar um índice que existe. Aí quando a gente faz isso, ele vai exibir o elemento individual. Então vamos continuar aqui no exemplo 2, né? É meio que faz uma pequena modificação do exemplo anterior. A gente vai capturar 3 idades de 3 pessoas, mas ao invés de exibir todos os elementos dessa lista, a gente vai exibir a idade da segunda pessoa. E se eu quiser exibir somente a idade da segunda pessoa, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que botar o nome, né, da nossa lista, que é idades, e passar entre colchetes o valor 2. O valor da segunda posição, né? E aí, como começa em 0, o valor da segunda posição é 1, tá certo? Eu falei meio que no automático agora, já falei no 2, né? Porque o primeiro elemento é na posição 0 e o segundo elemento é na posição 1, porque os índices começam em 0. Então, nesse formato aqui, a gente vai ter a exibição do segundo elemento, da segunda idade da lista das idades. E aí a gente pede um exemplo 3, para fazer um programa que recebe a idade de 3 pessoas novamente, salvando dentro da lista, e em seguida mostrar a maior idade que foi digitada. Aí vai ter um pouquinho mais de código, né? Vamos pensar em como a gente vai fazer isso. A gente inicialmente vai ter que capturar as idades do usuário. Depois a gente tem que saber qual foi a maior idade digitada, né? Então a gente vai precisar de uma variável auxiliar que pode se chamar maior. Então a gente vai estar o tempo todo comparando a idade que foi digitada com maior, para saber se maior contém a maior idade, para ao final somente exibir essa maior, né? Então a lógica seria mais ou menos essa, mas como é que a gente resolve isso? Então, depois de preencher o vetor com as 3 idades, a gente vai configurar uma variável auxiliar maior com valor 0, não tem idade menor que 0, né? E ao final a gente quer que essa variável maior seja exibida porque ela vai conter a maior idade. Massa! Aí a gente vai precisar usar duas estruturas, né? A gente vai precisar percorrer o vetor, e a gente pode percorrer o vetor usando o for in, e aí esse for in é o for each do JavaScript, do Python, né? Eu misturei agora as linguagens porque no JavaScript a gente usa for off, né? Existe o for in, fazendo um parênteses aqui, né? O for in do JavaScript, que ele percorre os elementos que existem dentro de um objeto, né? Mas isso aí é o JavaScript. Então, o for each, ele tem uma característica que eu não preciso saber o tamanho da lista, dizer se eu vou percorrer de 1 em 1, de 2 em 2. Então, a gente coloca for idade, in idades. Quem é idades? Idades é quem eu quero percorrer. E quem é essa idade, professor? Essa idade vai ser o elemento que vai percorrer cada uma das idades que a gente salvou dentro dessa lista. Então, a cada iteração desse for, ele vai ser cada uma dessas idades. Então, a gente vai testar essa idade, né? Essa idade aí no primeiro elemento, ela é maior do que a variável maior, que inicialmente começa em 0. Se for maior, aí maior recebe o valor da maior idade. Então, de 0 vai receber outro valor maior. Então, ele vai percorrer isso em todos os elementos dessa lista e no final exibe a variável maior. Beleza, professor, mas eu criei minha lista, tem 3 elementos, mas e se eu quiser crescer essa lista, né? Se eu quiser adicionar mais elementos nessa lista? Aí, se a gente quiser criar uma lista vazia também, por exemplo, e adicionando mais elementos, a gente usa o método append, né? Então, é um método que vai permitir adicionar dados no final da lista. Então, a gente vai permitir a adição de dados de forma dinâmica, sem a necessidade de definir um conjunto inicial de valores. A gente pode criar a lista vazia e cada elemento que for digitado pelo usuário, a gente pode usar o append para adicionar esse novo elemento, né? E aí o nosso exemplo 4, ele pede, né? Altera o programa anterior das 3 idades para receber dentro de um for
as 3 idades digitadas pelo usuário e em seguida adicione-as na lista com o método append. Ou seja, a gente não vai mais botar aquele input dentro da nossa lista. A gente agora vai criar a lista vazia e vai usar um for para poder receber esse valor do usuário e usar o método append para adicionar na lista. Né? Faz o pause, dá um tempinho aí, tenta fazer esse e em seguida a gente vai para a resposta, né? Então, como a gente disse, idades agora vai ficar vazio e a gente vai criar um for que começa no x até 3, sem selecionar o 3, né? Porque a gente vai começar a posição 0, 1 e 2. Então, idade vai receber a entrada, né? Digite uma idade. E aí a gente vai adicionar essa idade aqui no meu vetor, na minha lista de idades. Então, como é que a gente faz isso? Usando o método append. E como é que usa, professor? Eu uso o nome do meu vetor, da minha lista, que se chama idades, coloco o ponto e chamo o método append, passando como parâmetro a variável idade, que a variável idade foi a que o usuário digitou. Aí ele vai estar adicionando sempre no final. A primeira idade digitada fica na posição 0, a segunda idade digitada fica na posição 1, a terceira idade digitada fica na posição 2. E é basicamente essa modificação que a gente faz no programa, né? O for seguinte, que vai verificar a maior idade, continua, e no final ele exibe a maior idade. O próximo conceito que a gente vai trabalhar agora é o de fatiar uma lista, né? De pegar um pedacinho dela. Então, esse conceito de fatiamento é somente para a gente exibir um pedaço da lista de uma determinada forma. Então, a gente vai dizer o início de onde a gente quer exibir, o final, e a gente pode colocar um passo, né? Se eu quero percorrer de 2 em 2, 3 em 3, esse passo aqui ele é opcional, certo? Vai ser igual ao for, né? Quando a gente usa com um argumento ou com mais de argumento. Então, o início, de fato, se eu disser que eu quero exibir da posição 1, ele vai selecionar o elemento da posição 1. Mas o fim é até aquele elemento sem selecionar ele. Se eu quiser até a posição 3, ele vai até a posição 2, né? Ele para no 2, não seleciona o 3, ele vai até o 3 sem selecionar o 3, nesse exemplo. Então, início se refere ao índice de início do fatiamento, fim se refere ao índice final do fatiamento, e a lista final não vai conter esse elemento, e o passo é um parâmetro opcional que a gente utiliza para pular elementos de uma lista original, né? Se eu botar um valor 2, aí ele vai de 2 em 2. Se eu botar menos 2, aí ele vai decrescendo de menos 2 em menos 2. E aí, como é que eu faço o fatiamento? Coloco o nome da minha lista e entre colchetes eu vou passar o índice de início, coloco 2 pontos, o índice do final, e se tiver um passo, coloco 2 pontos e coloco esse passo. Se não tiver passo, aí a gente fecharia ele aqui sem colocar esse segundo 2 pontos com passo no final. Então vamos, por exemplo, né? Se a gente quiser criar uma fatia de uma lista do índice 2 até o índice 4, lembra que para eu chegar no 4 eu tenho que colocar esse fim aqui como 5. Porque se eu botar 4 ele vai até o 3, né? Como eu quero 4, o fim vai ser 5. Então, se a gente tem uma lista aqui com os números de 10 até 60, né, de 10 em 10, o 10 vai estar na posição 0, o 20 na posição 1, 30 na posição 2, 40 na posição 3, 50 na posição 4, 60 na posição 5. Aí vou fazer o print, né, de quem? Dessa lista, mas iniciando em 2 e indo até 5. Então ele vai mostrar, quem é o 2? Vai mostrar 30, 40 e 50. O 5 não mostra não? Não, porque ele vai até o 5, mas sem selecionar ele. Por isso que a saída é 30, 40 e 50. Olha essa questão agora, né? Analise o código Python a seguir. A prova tem uma bem parecida com essa, viu? Então, a gente vai fazer um for que vai de 10 até 1, né? Lembrando que o for tem esse mesmo princípio, né? Do segundo argumento ser até ele, sem selecionar ele. E vai percorrer de menos 2 em menos 2, né? Vai decair. Então vai ser 10. Quais são os valores que vão ser adicionados aqui na lista, né?
10. Aí 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2 vai dar 2. E 2 menos 2 vai dar 0, né? Mas ele quer exibir somente até 1, então pararia aqui. E aí todos esses elementos foram colocados na lista que ele acabou de criar com o método append. E no final ele pede para fazer um print da lista do índice 2 até o índice 4. Então quais são os elementos que serão exibidos, né? O 10 está na posição 0, 8 na posição 1, 6 na posição 2, 4 na posição 3 e o 2 vai estar na posição 4. De 2 a 4 ele vai exibir 2 e 3, no caso, 2 e 3 sem o 4. Os elementos que serão exibidos serão 6 e 4. Resposta correta é a letra C. Agora vamos para os exercícios, que é o que vocês efetivamente precisam mandar fotos para mim, tá? Faço programa que recebe 6 números inteiros em uma lista e mostra apenas os números positivos. E aí, obviamente, você vai colocar número positivo e negativo aí para poder fazer o teste dessa exibição. Então a gente tem a resposta, né? Faz um for in com o número. Se o número for maior ou igual a 0, imprime esse número. Nota que aqui a gente está imprimindo número, né? A gente não está imprimindo números como um todo, senão vai exibir todos. Segundo exercício. Faço programa que lê o sexo de 3 pessoas em uma lista e calcula e exibe a quantidade de pessoas de cada sexo. E aí a gente vai considerar que o usuário só vai digitar M ou F para poder fazer esse cálculo. Então, dá o pausa, tenta resolver esse e em seguida vamos para a resposta. Então a gente vai receber 3 entradas do usuário, que vão ser M ou F, e vamos ter duas variáveis contadoras, a quantidade de masculinos e a quantidade de feminino. E aí a gente percorre, né? Para o sexo em sexos, lembrando que sexos é minha lista, onde eu digitei os 3 sexos, a gente vai testar, ó. Se sexo for igual a M, aí a gente faz um incremento de um elemento na variável quantidade masculina. Se não, né, elif, se o sexo for feminino, ele vai incrementar o feminino. Eu posso até ter um else aqui no final, dizendo assim, opção inválida, não incrementa nada, e talvez incrementar aí um contador de entradas inválidas, também poderia fazer isso aí para incrementar. E no final exibe as duas variáveis para saber qual foi a quantidade. O exercício 3 diz para fazer um programa que leia uma lista de 10 números reais e mostre-os na ordem inversa. Dá o pausa e caso você tenha tido sucesso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, para a gente fazer um for para receber os elementos, a gente bota for n em range até 10, vai salvar na variável n a entrada inteira do usuário, e em seguida a gente faz números.append n, né? Números, que é a minha lista, n é a minha variável que contém o valor que o usuário digitou, e o método append vai colocando ali no final, compondo a lista. Legal, até aqui a lista foi preenchida. E para a gente exibir de forma invertida, aí a gente vai fazer um for no range indo de 9 até menos 1, porque como ele salvou de 0 até 10, né, os índices, então a gente, de 0 até 9, né, porque 0 é o primeiro elemento e 9 é o último, então a gente vai colocar de 9 até menos 1. Mas, professor, por que não é 0? Porque no for a gente sempre coloca um elemento à frente. Então, se eu botasse até 0, ele iria até o índice 1. Então eu tenho que botar menos 1 para ele ir até o índice 0. E o passo dele aqui vai ser negativo, menos 1, porque ele vai fazer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, para poder fazer essa exibição. O exercício 4 é meio que um contador de votos, né? Cada espectador de um cinema respondeu a um questionário no qual constava sua opinião em relação ao filme. 3 para ótimo, 2 para bom e 1 para regular. Então ele pede para você receber a opinião de 5 espectadores e ao final, né, depois que você botar ali a digite os votos, ele mostrar quantos responderam regular, quantos foram bom e quantos foram 0. Aqui eu coloquei aqui total de votos inválido, né, porque a entrada 4 é inválida, 5 é inválida, por isso que ele totaliza 2 aqui também. Então faz a pausa, mão na massa, e depois de terminar o exercício, você volta para cá.
O exercício 4, né, para a resposta dele, a gente pede para o usuário dar diz a ele o que fazer, né, inicialmente, e pede para digitar os votos. Então vamos fazer um for que começa em N até o range 5. Pedimos para digitar o voto, e aí usando o método append a gente coloca a variável N, que contém o valor digitado, na lista de votos. Criamos os contadores, né? Contadores de 1, que a gente selecionou 1, 2 ou 3. 1 para regular, 2 para bom, 3 para ótimo. E criamos um contador de votos inválidos ali. E aqui a gente vai fazer um for in dentro da lista de votos. Então, cada voto aqui, essa variável voto a cada iteração, vai ser cada um dos elementos que foram adicionados nessa lista. Então, se o voto for igual a 1, a gente faz conte 1 mais igual a 1. Se o voto for 2, conte 2 mais igual a 2. Se o voto for 3, conte 3 mais igual a 3. Se não, a gente vai fazer o contador de votos inválidos. Lembrando que no Python não funciona o mais, tá? O operador unário, ele não funciona, mas ele funciona mais igual a 1. Esse operador de atribuição composto mais igual, ele funciona. E no final, né, faz a exibição desses valores. No exercício 5, a gente vai ler um programa que lê 4 números reais numa lista, vai calcular e exibir a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos, né? Então ele vai contar quantos números negativos foram digitados e de números positivos ele exibe a soma. Novamente pausa antes de começar esse. O exercício 5 a gente não fez a resposta dele nos slides, né? Fica para vocês. Acho que o 6 também não. O 6 é: faça um programa que recebe o preço de 5 produtos em uma lista e calcule e exibe quantidade de produtos com preço inferior a 50, quantidade de produtos com preço entre 50 e 80 e quantidade de produtos com preço acima de 80. E a média dos preços de todos os produtos, né? Acho que o 6 também a gente não colocou a resposta, mas para vocês também fazer em casa. E o 7, utilizando listas, faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas, elas vão responder sim ou não, né, para cada uma dessas perguntas. A primeira é: telefonou para a vítima? Talvez sim, né? Esteve no local do crime? Sim, né? Terceira pergunta: mora perto da vítima? Sim. Devia algum valor, né, para a vítima? Sim. E 5, já trabalhou com a vítima? Sim. Então é um programa que faz uma lista de suspeito, né? Então o programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões, ela deve ser classificada como suspeita. Entre 3 e 4 como cúmplice e 5 como o assassino. É óbvio que isso aí não é suficiente para a gente definir se uma pessoa é o assassino ou não, ou cúmplice ou não. É somente para a gente brincar um pouquinho com essas questões aí da lógica do uso de listas no Python. Então, caso contrário, né, se responder não para todas, vai ser classificado como inocente. Faz a pausa antes de continuar. Né, a gente colocou as perguntas aqui nos inputs e vamos fazer um contador de sim e um contador de não. Então, usando o for, se a pergunta for sim, conta sim. Se a pergunta for não, conta não. E aí no final a gente vai usar uma série de ifs, né? Se a quantidade de sim for igual a 5, assassino. Se for maior ou igual a 5, né? Se a quantidade de sim for maior ou igual a 3, cúmplice, maior ou igual a 2, suspeito. E se não, ele vai ser inocente. E aqui tem um exemplo de saída desse exercício. E por fim, o exercício 8, né, pede para fazer um programa que simula um lançamento de dados com valores entre 1 e 6. Aí vocês vão usar uma função para gerar números aleatórios. Tenta pesquisar sobre essa função antes de olhar a resposta. Acho que é randomInt, se eu não me engano. Ela é bem simples de usar no Python. A gente bota um valor inicial e final e ele faz o sorteio. E aí o programa tem que simular o lançamento de forma randômica, né, de um dado para 100 jogadas. Então bota dentro de um for, dentro de um while. Escolhe aí como resolver. Vai rodar 6 vezes. Em seguida, 100 vezes, né, os valores de 1 a 6. Em seguida, ele vai armazenar os resultados das 100 jogadas numa lista. Aí depois o programa tem que mostrar quantas vezes saiu o valor 1, quantas vezes saiu o valor 2, o valor 3, o valor 4, o valor 5, o valor 6. E aí você vai usar uma lista de contador, né, de 1 a 6, e no final mostrar o resultado na lista de contadores. Eu já fiz uma coisa parecida com isso daí num programa para saber que números da Mega Sena foram mais sorteados, né? Se a gente acha esses valores do sorteio da Mega Sena, e é possível você encontrar, né, quais foram os valores que foram mais sorteados, quais são os valores que foram menos sorteados.
Mas antes de ir para os números da Mega Sena, tenta resolver dos dados, né? Aí dá aquela pausa agora para tentar resolver e depois confere se a resposta ficou parecida com a nossa. Então a gente tem que importar o random, né, para poder fazer o sorteio. Então a gente vai criar o vetor de dados aqui que começa com 0, 6 contadores, iniciando em 0 cada um deles, e vamos fazer um for até 100. E aí o random.randint de 1 a 6 vai fazer esse sorteio. Cada variável sorteada vai estar na variável n, e a gente usa o método append com n para colocar os 100 valores no vetor dados. E aí começa, né? Dentro desse for, a gente vai fazer o sorteio e já vai colocando no contador, né? Se foi 1, aí ele vai incrementar o contador 1 em uma posição. Se for 2, incrementa o 2. E vai fazer isso até o 6, né? E no final ele mostra como foi o sorteio de cada um deles, né? Pela resposta aqui, como ele rodou de forma aleatória, a gente tem que o 4 saiu mais vezes e a gente tem que o valor 2 saiu menos vezes. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Lembra de tirar foto dos 8 exercícios, mandar para mim pelo WhatsApp, para a gente contar a presença dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo também, né? A maioria dos exercícios possuem resposta, mas a gente também fica à disposição de vocês para ajudar em qualquer dificuldade. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.